Bom, eu sou Cláudia Oliveira, psicoterapeuta especialista em dependência química. E hoje nós vamos falar sobre e agora? É o fim da internação. Como vai ser a volta ao lar? Como conviver e quais serão os desafios a enfrentar? E eu trago uma pequena cena da trajetória do Zezinho depois de mais uma internação de volta para casa. Lar, doce lar. Ufa! Céus! E agora? O tratamento acabou. Como lidar, como conviver com o adicto de volta em casa? Para onde ir? Como agir? O que dizer, o que não dizer? O que fazer e o que não fazer? Como você pode salvar um dependente químico? Sim, salvar. Se você não salvar seu dependente químico, quem vai fazê-lo? A questão é, para salvar o outro, primeiro você precisa transformar-se. Eu trouxe a Shira, a minha heroína da infância. Pela honra de Grayskull, eu sou Shira. Então, ela acessa o poder e parte para a ajuda, para salvar o seu reino. O que isso tem a ver aqui? Tudo. Para salvar o dependente químico, você precisa acessar a força, tomar o poder e tornar-se mais consciente da dinâmica disfuncional. Conhecer como a doença age para transformar o que é negativo em positivo e passar a atuar na solução e não no problema. Pois a dinâmica da família de um dependente químico, ela é disfuncional. Adoecemos juntos, envolvidos nos emaranhamentos e conflitos dessa inter-relação e convívio com os outros problemáticos. A parte problemática da dependência química é que a família disfuncional está no controle da vida do adicto, tentando salvá-lo das drogas, sem ter noção que este buscou nas drogas exatamente fugir desse lamaçal e por não conseguir sair desse lugar. O porém é que a família codependente também está adoecida, inconsciente e até perdida. A sua disfuncionalidade é parte da causa do problema. Dependência química é um sintoma desse contexto. A dependência química é apenas um sintoma desse contexto. O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A dependência química ou a codependência? A comunicação dentro desse convívio familiar disfuncional é cheia de jogos, códigos verbal e não verbal nocivos, joguinhos emocionais, boicotes, sabotagem, acusações, julgamentos, invalidação, caça aos culpados, sarcasmo, agressão, violência, ironias, ressentimentos, ofensas, vitimismo, chantagem emocional, ameaças explícitas ou ocultas, e por aí vai. A família codependente, ela está presa às suas crenças limitantes, padrões de comportamentos aprendidos e repetidos ao longo das gerações. São mecanismos de defesa, que muitas das vezes já não funcionam mais, mas é o jeito dessa família atuar. As famílias codependentes estão na contramão, agindo contraditoriamente. Quer salvar o dependente químico das drogas,
mas está fazendo muitas das vezes exatamente o oposto, empurrando-o para as drogas, inconscientemente. Como assim, Cláudia? Cada um não é responsável por suas ações? Sim e não. Não no caso da codependência. Não no caso da família codependente. A família codependente, ela está a atuar no controle da vida do dependente. Dependente quer dizer que depende dos outros para viver, da droga para atuar e lidar com emoções e conflitos internos e externos, etc. E a família acaba por eternizar essa condição. Assume as responsabilidades do dependente químico e no controle, na manipulação e facilitação ali, porque decidiu que ele é incapaz de gerir sua própria vida e precisa de alguém o tempo todo facilitando e conduzindo a vida fora. Por aceitar tal condição, que vai de encontro com suas inabilidades e senso de inferioridade, medo de encarar a vida, dentre outros pontos encalacradores, o dependente químico ele acaba preferindo mesmo a zona de conforto. Pois bem, o desfecho foi que Zezinho ele acabou perdendo o controle da vida para as drogas e, por fim, indo parar no centro de reabilitação, mais uma vez. E agora o tratamento acabou. E como vai ser agora? Bom, se enquanto o adicto esteve internado, se a família também se propôs entrar em recuperação, recuperar a ação, olhar para a sua parte da coisa e trabalhar nisso, então terá um mínimo de estrutura e conhecimento para receber e apoiar o dependente de volta à sua realidade. Se você sabe do que estou falando, vai entender. Se você sabe do que eu estou falando. Se não, vai precisar conhecer mais sobre a dinâmica disfuncional para dar o salto e se tornar esse super-herói de verdade e transformar essa história de terror que tem vivido. Do contrário, e agora, José? Vai continuar na mesma? Repetir o mesmo padrão? E o Zezinho, então, quando perdeu o controle da vida dele e foi parar no centro de tratamento, e ele passou lá durante alguns meses, só que antes dele ir internado, ele estava trabalhando aí para uma tia da família e se meteu num monte de encrencas e tudo mais, mas ele trabalhou, ele serviu lá no comércio da tia. Ele, dentro do centro de tratamento, durante as visitas, ele esboçou que a vontade dele seria, no final, levar a tia na justiça trabalhista para requerer o tempo de serviço trabalhado lá, os direitos dele. E agora, Zezinho, de volta para casa, então comunica a família que estava com advogada para requerer esses direitos. E que ele ia continuar dentro da instituição trabalhando como voluntário, de certo, para continuar dentro desse meio terapêutico, para se reestruturar enquanto reinserção social, né? E a família, então, a irmã liga para a tia, que não pode, não deixa fazer, a tia liga para a mãe, ele não pode fazer isso comigo, ele não tem consideração, e a mãe liga para o filho, você tá louco? Você não pode fazer uma coisa dessas? E tal, e essa pessoa, então, paralisa, volta para a instituição, não faz o processo de requerer seus direitos, mas, passado uns dias, ele começa a processar melhor essa coisa, né?
trabalhar voluntário, não está recebendo, e na primeira oportunidade ele fala para a mãe, aí, esse negócio de trabalhar voluntário não vai dar certo, porque preciso de dinheiro, vocês não deixou eu levar meus direitos à frente aí com a justiça? Ou seja, quem é o culpado agora? Quem estava tentando salvar o quê mesmo? Estava tentando salvar quem de quê? Percebe que faz parte da dinâmica disfuncional familiar querer negar a realidade? Não aceitar o dependente químico como ele é, esperar dele o que ele não é capaz de oferecer, colocar expectativas irreais sobre o dependente químico, ficar na ilusão e fantasia de uma vida idealizada para ele. Insanidade é repetir o mesmo erro e esperar resultados diferentes. O que fazer, então? Mudar o padrão disfuncional por algo funcional. Como? Se você quer salvar mesmo alguém, primeiro se faz importante saber que você não transforma ninguém. A transformação é sua. Salvando a si mesma no processo. A coisa é bem mais complexa do que você tem consciência. Você tem tentado salvar sem estratégias. Um cego no tiroteio tentando salvar o outro. Você precisa de um mapa para não se perder, de um guia para direcionar na sua jornada. Você também está inconsciente e não consegue ver através dessas lentes adoecidas. Se não questionar as crenças doentias enraizadas no sistema familiar, essa mentalidade distorcida, você não progride no processo. Precisamos ter conhecimento dos padrões existentes e substituir velhos padrões e crenças limitantes por novas crenças fortalecedoras e mudar comportamentos e atitudes alternativas. Por vezes, você vai precisar de ajuda profissional ou de grupos de autoajuda. Amor Exigente, Naranon, NA, AA, para identificar esses padrões, pois está atuando neles por tanto tempo que se tornaram inconscientes, automáticos. Você nem vê que está agindo. O que exatamente precisa mudar na família codependente? Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Está na moda dizer, vá cuidar da sua vida. O que você anda fazendo que precisa parar de fazer para alcançar mais rapidamente o seu objetivo? Esse é o objetivo de salvar o dependente químico. Sabia que o adicto, quando ele sai de uma clínica onde ele passou meses em tratamento, desintoxicando e fazendo terapia e outros trabalhos de grupo, quando ele está de volta à sua realidade, no convívio social e familiar, ele volta a entrar em contato com as mesmas coisas que antes ele precisou da droga para encarar? Por falta de habilidade em lidar exatamente com essas demandas. E a internação fez por ele foi apenas protegê-lo disso e da exposição fácil à droga? O que eu estou querendo dizer é que nenhuma instituição tem aparato para treinar e capacitar o indivíduo dentro das suas inabilidades e emaranhamentos do seu contexto de vida fora do ambiente da comunidade clínica. Aqui fora, na sua realidade, é onde o bicho pega. Ninguém foi treinado lá dentro para encarar aqui fora os desafios que antes pediram a função da droga. E agora, o que fazer? E o que não fazer? A dependência química não devia ser a preocupação primeira da família. Eu vou repetir. A dependência química não devia ser a preocupação primeira da família.
A família, ela deve estar orientada para empurrar o dependente químico para encarar a sua realidade e assumir a sua própria vida, tornando-se autorresponsável. As mesmas inabilidades e inadequações, inferioridade, baixa tolerância às frustrações, a mesma dificuldade de pertencimento e não compreensão do seu lugar na família, os mesmos comportamentos disfuncionais, esse modo autodestrutivo e essa mesma dificuldade de encarar sua realidade serão os desafios que a pessoa traz com ela no pós-internação de volta para casa. Tiziane Liberato, que é uma outra terapeuta que fala sobre codependência também, ela vai dizer que o ideal para o dependente químico seria usar drogas e não ter consequências. E o ideal para o codependente seria que o adicto fosse a pessoa que ele quer. E ela cita Nietzsche, aquele filósofo, dizendo: os homens inventaram o ideal para negar o real. Meu povo, negar a realidade existente não muda a realidade. Não resolve. Não tem resolvido o problema da dependência química, percebe? O dependente químico, ele é um aleijado mental. Ele é um ser com distorção cognitiva e disfunção em todas as áreas da sua vida pessoal, relacionamentos, de trabalho. É preciso se adaptar à sua condição de uma doença considerada um transtorno mental. E criar meios, treinamentos, recursos para ajudar no seu processo de funcionar na vida real. Essa deve ser a próxima etapa. E atenção, muita atenção. Não é fazendo por eles que você o capacita para ir para a vida. É deixando ir lá tentar, errar, falhar, quebrar a cara, ter frustrações, cair e levantar tantas vezes quanto forem necessárias. Assim como um bebê aprende a caminhar. E fazer isso do jeito que a pessoa consegue, no seu ritmo, no seu tempo, como for mais fácil para ela. Mas é preciso sair da zona de conforto, daquilo que é conhecido, e ir para a zona do desconforto, encarar a realidade de fato, como todo adulto faz. Para recomeçar, será necessário pisar no chão da sua realidade e começar de onde parou de funcionar. E ter motivação para retomar a vida um passo de cada vez. Assumir as responsabilidades e comprometer com um novo estilo de vida. E isso só vai acontecer se o dependente químico decidir que é isso que ele quer para a sua vida. Não é o que você quer para ele. Você não pode mudar o outro, mas você pode influenciar. E como que você influencia para a mudança? Se tiver entrado em recuperação junto. Eu vi uma metáfora que eu achei bastante interessante para a temática aqui, que é o peixinho no aquário. O dependente químico é como se fosse um peixe dentro de um aquário, que o aquário é o ambiente familiar, e a água está toda lamacenta, cheia de ramos, cheia de emaranhados aqui. Ok? E quando ele vai internado, você pega o peixinho aqui e joga dentro de um outro aquário com água limpinha. Esse aquário com água limpinha, ele é o ambiente limpo, com limites, com regras, normas estabelecidas dentro da CT. Esse ambiente organizado. E quando o tempo do dependente químico acaba ali, você tira de novo esse peixinho da água limpinha, organizada aqui, com limites e regras, e consequências e normas, e você joga de novo aqui, dentro do mesmo ambiente, da mesma água suja, porque nada mudou aqui dentro do ambiente familiar disfuncional.
Então, como saber se o dependente químico está motivado para pegar as rédeas da sua vida? Você observa as suas ações, as atitudes, os comportamentos e esse engajamento com a mudança. Se ele está motivado, ele coloca um plano de ação para funcionar. Se tiver ajuda, uma mentoria, um padrinho, uma programação, é importante. E você pode ajudar, desenvolvendo uma comunicação mais saudável, praticando um desligamento emocional, esse distanciamento, se colocando no seu lugar e deixando o outro ocupar o lugar dele. Colocar limites e deixá-lo lidar com as consequências de seus atos. Coisas que pode fazer para apoiar no seu processo de recuperação. Eu trouxe algumas questões que você pode desenvolver no convívio com esse outro. Desenvolver empatia, ter uma escutativa, tratar o outro com autonomia e respeito. O adicto, ele é um ser diferente. Ele não vai agir como você quer que ele age nunca. Ele vai até tentar, mas ele vai se frustrar o tempo todo. Ele não vai conseguir. Respeitar o jeito do outro é importante. Respeitar a autonomia do outro é importante. É importante respeitá-lo. Mesmo que ele volte a usar drogas, porque a recaída faz parte do processo. Inclusive, se você souber acompanhar esse processo, você vai poder ajudar mais ainda. Não se desesperar só porque ele voltou a usar, teve um lapso. Essa é a importância do conhecimento da doença e da solução. Outra forma é desenvolver uma discrepância, sem acusar, sem criticar ou julgar. Você ir pontuando a diferença de onde ele está e onde gostaria de chegar. Ouvir os prós e contra da dependência química e saber distinguir o que é importante para a pessoa, não para você. O que é importante para o outro? Evitar argumentação. Dar lição de moral. O debate, ele é nocivo. E é sinal de recaída para o codependente. Enquanto os comportamentos disfuncionais e autodestrutivos, voltar a frequentar lugares de ativa, amigos da ativa, é um comportamento de recaída para o adicto, argumentar, debater, discutir, é um comportamento de recaída para nós codependentes. E acompanhar a resistência do dependente químico sem brigas e discussões e ser flexível. Por vezes, ele vai resistir mesmo, porque faz parte do processo. Lembra que o processo é dele e não seu? E você pode colaborar com a sua autoestima, colaborar com a sua autoconfiança, ter um bom relacionamento e elogiar suas qualidades, porque ele tem qualidades, muitas. Para ajudar, é importante saber como. Conhecer melhor a doença e suportar o processo real, sem querer fugir para esse mundo fantástico de Bob. O mundo da fantasia ou das expectativas irreal. E para ajudar, você precisa primeiro aprender a cuidar da sua vida. Você já consegue cuidar da sua própria vida? Ter um estilo de vida saudável e equilibrado? É por isso que a oração da serenidade nos diz assim: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para reconhecer a diferença. Eu achei que o meu grande problema era a dependência química. Mas agora
eu venho descobrindo que, na verdade, o problema maior e mais difícil é a codependência. O outro lado da moeda. Não foi difícil desvencilhar das drogas, como está sendo dificílimo desvencilhar dos emaranhados e essas coisas da codependência. O maior desafio é recuperar-se da codependência. Olha, curte e compartilha para que outras pessoas possam ver essa ideia. Salva. Você pode salvar. Mas é preciso transformar-se. Pelos poderes de Grayskull, eu sou Cláudia.